Então a gente sabe que câncer de mama é um câncer altamente curativo. E ao mesmo tempo é o câncer que mais mata as mulheres no mundo. Isso. Então olha como é importante a gente atuar em conjunto, entendendo, sabendo a prevenção, sabendo o tratamento, sabendo o momento do melhor, o melhor momento para o diagnóstico para poder mudar essa história natural. Por que é tão importante o Outubro Rosa? Eu acho que por causa disso, porque o câncer de mama tem prevenção. E é uma prevenção muito clara, claro que eu acho que a gente vai falar mais profundamente sobre isso, mas falando especificamente de uma medida muito simples, que é fazer a mamografia anual, a partir dos 40 anos. Isso diminui mortalidade. A gente sabe que fazer o diagnóstico de um câncer de mama precocemente aumenta a sua chance de cura em 95%. Então, o Outubro Rosa traz essa memória pra gente do quão importante é todo mundo se prevenir. E eu acho que assim, a história do Outubro Rosa é muito interessante. Não sei se vocês já Não, ouviram. conta, conta. Começou nos Estados Unidos, na década de 90, que uma sobrevivente de câncer de mama decidiu investir e criar uma corrida pela cura do câncer em Nova York, em 1992, se eu não me engano. Isso era em outubro, distribuíram laços rosas, e aí o laço rosa se tornou o símbolo, né, Sim, do sim. Outubro Rosa. E aí, a partir disso, isso começou a se difundir para os outros países. No Brasil, chegou em 2002, que foi o primeiro ano que o obelisco do Ibirapuera ficou iluminado de rosa, Rosa. em outubro. E aí, eu acho muito legal, porque é para lembrar. Sim, Outubro, mamografia. sim. Vamos falar de prevenção. Câncer de mama tem prevenção e tem cura. Boa isso aí que você falou, né? Outubro, outubro rosa, mamografia. Então eu tenho que marcar minha mamografia, né? Exato. Eu Eu não lembro sei assim se da eu, minha. não é? É. A Exatamente. minha normalmente faço em novembro, todo novembro. Máximo até Nos junho. lembraram esse mês, com certeza, né? Não, com certeza, né? E aí, no caso, a partir do momento que a mulher vai lá e faz a mamografia, né? E apareceu qualquer coisa fora do normal lá no exame. Aí é a partir dali que tem que começar toda uma investigação mais profunda, um rastreamento que poderíamos chamar? É, assim, quando a gente fala rastreamento, a gente tem que entender o que que significa rastreamento. Tá, tá. Rastreamento é quando você faz um exame para investigar alguma doença em alguém que não tem nenhum sintoma. Então, assim, Ah, nós estamos normais, eu não tenho nenhum sintoma, eu não tá. palpo nada na minha mama, tô absolutamente normal, eu vou fazer um rastreamento, eu vou investigar, vou procurar se tem. Tá. Isso que é rastreamento. Ah, entendi. E é diferente de eu ir atrás de um diagnóstico. Quando eu sinto alguma coisa, quando eu palpo algum nódulo, quando eu tenho algum sintoma, aí eu vou ao médico porque, olha, eu tô sentindo alguma coisa, é diferente. Aí eu faço um exame dirigido, Aham. né, para investigar o sintoma que eu tô sentindo. Ah, então, ou seja, os exames solicitados e um rastreamento são totalmente diferentes de uma investigação. Eles podem ser até exames parecidos, mas o Ah, objetivo é diferente. tá, E podem ser, numa investigação, vão ter mais exames. entendi. Então, o objetivo é eu procurar algo no rastreamento Uhum. em alguém assintomático. E quais são. Posso falar? Pode. Ele vai falar que eu Não, vou pode, falar mais que ele. pode falar. Enfim, é que ela vai falando, vai vindo na minha mente Claro, vai. esses sintomas, né? Por exemplo, as pacientes quando te procuram, quais são os sintomas mais comuns? A grande maioria, quando apresenta algum sintoma, é a palpação de algum nódulo, Tá. algum caroço, né, na mama. A grande maioria, que em geral palpa quando tá tomando banho, quando tá trocando de roupa, fala, ixi, palpei um nódulo. Isso é a grande maioria, mas tem muitos sintomas que a gente tem que estar atento. Então, por exemplo, você sabe que um sintoma importante de se saber é a assimetria nas mamas, alguma coisa, uma retração, uma inversão do mamilo, E que que isso não pode tinha. acontecer. Ah, tá. Pode acontecer do nada, de uma hora para outra. Exatamente. Então, Entendi. assim, você sabe como é o seu corpo. Aham. E aí, de repente, você se olha no espelho e tem uma retração. Uma mama tá Uhum. mais entradinha, tem um furinho, como se fosse uma covinha, Ah, e a tá. outra não. Daí fala, ué, da onde veio isso? Isso não Aham. era assim. Uhum. Ou então, o mamilo não era invertido, e de repente fica invertido. Ter mamilo invertido é comum para muitas mulheres, é normal. Sim, sim. Mas se não era. Entendi. Então, isso são alterações que a gente tem que procurar um médico, em geral o ginecologista, mastologista, para Uhum. investigar. Isso pode ser um câncer de mama.
Entendi. E nisso que você falou do rastreamento, né, da mamografia, o principal exame a ser feito, quando deve se iniciar a fazer o rastreamento e se existe algum perfil de paciente que tem que iniciar de uma forma mais precoce do que uma pessoa que não tem fator de risco, vamos dizer assim. A gente sabe que o maior benefício do rastreamento está entre os 50 e os 74 anos de idade. Mas esse benefício já existe a partir dos 40 anos. Então, aqui no Brasil, a gente recomenda rastreamento anual com mamografia a partir dos 40 anos de idade. Tem países, na Europa principalmente, que se recomenda a partir dos 50, porque a gente sabe que essa magnitude aí do benefício, do quanto a gente vai fazer de diagnóstico a mais, né? É maior entre os 50 e 74 anos, mas já tem benefício a partir dos 40 anos. E no Brasil se recomenda. Então, mamografia anual acima dos 40 anos. Exatamente. E existe algo que a mulher deve se preocupar, falar, opa, eu tenho maior risco de ter câncer de mama do que a população normal. Quais seriam essas características para ela também ficar mais atenta e se monitorizar de uma maneira mais adequada? O principal fator de risco, assim, que aumenta a sua chance, né, comparando com a população geral, são os fatores genéticos. Então, se você tem, principalmente, parentes de primeiro grau, com câncer de mama e com câncer de ovário. Então, mãe, irmãs, filhos, isso é uma coisa que você já sabe, parente de primeiro grau tem um risco aumentado e até a gente pode pensar em que possa existir alguma síndrome genética hereditária nesses casos. Mas fora isso, tem outros fatores de risco que a gente sabe. Então, por exemplo, ter feito radioterapia prévia na região torácica aumenta o risco de câncer de mama no futuro. A alta exposição hormonal. Então, pessoas que tiveram a menstruação numa idade muito precoce, que tem a menopausa muito tardia, né? O tempo de vida com exposição ao hormônio é maior, isso aumenta o risco. Sedentarismo é um fator de risco. A nossa alimentação inadequada, né, em geral, que leva a um sobrepeso, também é um fator de risco. Existe um assunto polêmico aí, que é a questão da terapia de reposição hormonal, que a gente sabe que está associado a um pequeno aumento de risco, então isso sempre tem que ser muito bem avaliado para qual paciente vai ser indicada essa reposição hormonal, em geral, para paciente que não tem outros fatores de risco, né? Basicamente isso. E falando da mamografia, estou imaginando aqui uma mulher acima de 40 anos que ouviu o nosso podcast, ouviu você falar, e ela vai falar, preciso fazer uma mamografia. Ela não consegue chegar no laboratório e fazer a mamografia, ela precisa de um pedido. Exato. Então, esse pedido pode ser feito por qualquer um. O que você acha? Qualquer um clínico, ou tem que ser o ginecologista, ou o mastologista? Quem que você acha que tem que ser? Porque depois que ela vai ter que ler o laudo. Exato. O mais comum é ser o ginecologista. Né? Assim, as mulheres têm o hábito de se cuidar mais do que os homens, né? Toda mulher vai e tem que ir anualmente ao ginecologista. Então, em geral, quem pede essa mamografia é o ginecologista. Mas, teoricamente, qualquer médico pode solicitar. Então, um clínico geral, em que essa paciente está passando para fazer um check-up. Às vezes até chega paciente para fazer check-up oncológico com um oncologista. Então, o paciente que estiver atendendo, o médico que estiver atendendo aquela paciente, que tem a obrigação de lembrar que anualmente tem que fazer mamografia. Mesmo que depois tenha que encaminhar para alguém, né? Para poder Pra ler esse interpretar o laudo direito. Então, mulheres aqui que estão ouvindo, acima de 40 anos, que não fizeram, façam a sua mamografia neste ano, que não foi feita ainda. Procure um ginecologista ou mastologista, ou até um oncologista. Faça a sua mamografia e não adianta fazer a mamografia. Tem que devolver voltar no retorno do médico para que ele possa ler e interpretar